Hoje o cenário jurídico e político, porque hoje já se misturou, está pegando fogo. O senador da República disse que está trabalhando há 2 anos para prender o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Foi interceptada uma conversa desse senador e a coisa vai complicar para o lado dele, não tenha dúvidas disso. Lula também falou hoje que os ministros do Supremo não precisam publicar os seus votos e ninguém tem que saber o que um ministro do Supremo vota. Isso é uma aberração. Essa fala viola, inclusive, o princípio da publicidade que está previsto na Constituição. Mas, de um lado, eu vou ter que dizer para vocês que eu concordo com uma fala do Flávio Dino sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Também, se der tempo, a gente vai falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que terras produtivas podem ser desapropriadas para a reforma agrária. Isso é grave, isso é muito preocupante e eu quero detalhar um pouco mais isso para vocês. Se der tempo, a gente ainda trata nesse editorial. Combinado? E aí, vocês perceberam alguma coisa diferente, né? Chapéu novo e cenário novo. Pois é. A gente estava dando uma mudada aqui, por isso que a gente estava com luz fraca, tudo errado, mas eu acho que agora ficou legal. Fala para mim aí o que vocês acharam do cenário novo. Mudei de lugar, só mudei de lugar e mudei as câmeras aqui. Mas enfim, me diz aí se você gostou do novo cenário. E não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. Vamos começar de matéria? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora lá, olha só. Essa matéria é do jornal Metrópolis. Paulo Capelli. Polícia Federal interceptou um WhatsApp de senador que disse, abre aspas, trabalhando para prender Moraes. A Polícia Federal interceptou mensagens em que um senador da República disse ter atuado para prender o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Obtido pela coluna Paulo Capelli, o diálogo de WhatsApp foi encontrado no celular de Marcos Duval e remete a fevereiro deste ano. Em fevereiro deste ano, Marcos Duval argumentou que estava trabalhando para prender o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E, meu amigo, isso aqui vai ter consequência grave para o senador da República, não tenha dúvidas disso. Já teve aquele desentendimento, já teve uma ação da Polícia Federal em que teve a busca e apreensão de seus aparelhos, teve buscas em todos os endereços, inclusive dentro do próprio Senado, coisa que é difícil de se pensar pela separação de poderes, é quase que uma afronta de um poder ao outro quando isso acontece, e agora com essa descoberta vocês podem ter certeza que vai dar dor de cabeça para o Marcos Duval. O UOL também reverberou essa matéria. Estou trabalhando há 2 anos para prender Moraes, disse Marcos Duval. A fonte dessa matéria é o UOL. Em mensagem de WhatsApp obtida pela Polícia Federal, o senador Marcos Duval, que é do Podemos, do Espírito Santo, disse estar trabalhando há 2 anos para prender Alexandre de Moraes, que é ministro do STF e presidente também do TSE. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis. E aí, pessoal, o que a gente entende? Não é função de um senador efetuar trabalho no intuito de prender o ministro do Supremo. Isso aqui pode dar ensejo de que o Marcos Duval responda por tentativa de golpe mesmo, tá? Então, assim, não é função dele trabalhar para prender alguém. Isso aí não é à toa que foi descoberto agora. Eles querem vincular essa ação, essa fala, você sabe com quem? Com Bolsonaro. Tentaram primeiro, naquele primeiro diálogo lá que aconteceu, e Bolsonaro provou que não teve nada a ver com aquilo, que foi algo à parte de qualquer atuação do Bolsonaro, mas agora, com essa nova descoberta, eles vão tentar pressionar de novo para ver se chega até o Bolsonaro. Acho pouco provável, uma vez que todas as tentativas que eles fizeram com o Bolsonaro até agora foi frustrada. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas enfim, bora para cima, tem mais matéria aqui para vocês. Essa aqui é de dar vergonha para qualquer brasileiro. Essa aqui, se alguém não sentiu vergonha dessa fala, tem algum problema ou não entende nada de lei de direito no Brasil.
Matéria da Folha de São Paulo. Lula defende voto sigiloso de ministros do STF. Não precisa ninguém saber. A sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber. Votou maioria, não precisa ninguém saber. Porque aí cada um perde, fica com raiva, cada um que ganha fica feliz, afirmou o presidente Lula em transmissão ao vivo nas redes sociais. Para a gente, abre aspas, não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua. Pois é, o Numus público é isso. E aí, talvez Lula não saiba, ele nunca fez um curso de direito, mas existe um princípio chamado princípio da transparência. Para começo de conversa, é mais do que necessário que toda atuação pública, salvo raras exceções, ela tenha a publicidade dada. Então, você colocar um grupo de ministros que não se sabe como eles votaram, que o povo não vai saber como eles votaram, que democracia é essa? Ele não pode, inclusive, cobrar. Não são deuses, são funcionários. Funcionários do povo. Nós pagamos os salários dos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, do Lula e todos os demais. Será que é possível um escárnio tão grande quanto esse? Será que não te dá vergonha na cara ouvir uma coisa dessa e achar que isso é normal? Que ministros têm que votar escondido para a população não cobrar eles? Vou lembrar a fala do Alexandre de Moraes, ainda, salvo engano, enquanto era secretário. Se você não quer cobrança, se você tem medo de cobranças, não entre para a vida pública. Pois é, foi o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que falou isso, e concorda em número, gênero e grau com eles. A Jovem Pan também reverberou uma matéria sobre esse assunto, citando aqui o Flávio Dino. Num ponto eu concordo com o Flávio Dino, no outro eu discordo veementemente. Dino sugere mandato de 11 anos para ministro do STF e segue Lula na defesa do voto secreto. Quanto à questão do mandato do ministro Supremo, eu concordo com a parte do mandato. 11 anos não. 8 é o que o senador tem. O ministro do Supremo não é melhor do que o senador em momento algum. São todos iguais, tá? A Constituição coloca todos num patamar. São poderes independentes e harmônicos e nenhum é superior ao outro. Não existe hierarquia entre os poderes. Está na Constituição. É só ir lá e olhar. Então, eu acho uma aberração um ministro ter mandato vitalício, um juiz ter mandato vitalício. Eu acho um cúmulo do absurdo. É o meu ponto de vista. E eu concordo que tem que ser mandato, sim. E lembrando que se Dino defende, tem o Plínio Valério, que já apresentou uma PEC nesse sentido e que está tramitando. Eu defendo mandato de 8 anos para ministros do Supremo. E defendo também eleição. Uma eleição onde, se você é advogado, onde se você é membro do Ministério Público, se você é membro da magistratura, você se candidata e pode concorrer. E acho que os ministros têm que ser eleitos pelo povo do mesmo jeitinho que o Senado. Do mesmo jeitinho. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha visão. Tá? E acho que é o coerente. E do ponto de vista do voto secreto, há que se falar que é o Flávio Dino, né, pessoal? Se tem uma característica do comunismo, é a ausência de transparência. É só você olhar Cuba, é só você olhar a própria China, que tem tendências socialistas, comunistas. Você vê que a liberdade de falar, a liberdade de conhecer o que se faz, ela é tolhida. Há pouco mesmo, um youtuber, um que usou uma boinazinha, não sei o nome, Ryan, uma coisa assim, falou que dependendo de certas pessoas, a depender de quem seja, não tem direito sequer a falar no regime comunista. Essa é a imagem do regime. Você tem que entender que a melhor frase que representa a esquerda e esse regime é: se eu mando em você, democracia. Se você manda em mim, é ditadura. É assim que funciona. Então, concordo com o Flávio Dino. De mandato
para os ministros do Supremo. Não concordo com voto secreto de forma alguma. Vamos lá, tô com 10 minutos, dá para fazer mais um pouquinho de vídeo aqui para vocês. Bora lá. Isso aqui a gente precisa conversar, isso é sério. O STF confirma desapropriação de terras produtivas para reforma agrária. Tomem cuidado, há uma diferença entre desapropriação e expropriação, tá? O que é expropriação? Existe no Brasil? Existe. No caso de trabalho escravo, no caso de plantio de entorpecentes, né, drogas, há a possibilidade de você ter o seu bem tomado. Expropriação, você perde. Já tem essa previsão no Brasil. Mas a desapropriação para a reforma agrária, essa é o tema que a gente discute agora. Qual que é a diferença? A expropriação te toma e você sai com uma mão na frente e outra atrás. Por exemplo, se você é dono de uma fazenda e descobrem trabalho escravo nessa fazenda, você perde tudo. O que é desmedido em alguns casos. E muitas vezes o dono da fazenda, que às vezes é um grande produtor, sequer sabe o que está acontecendo dentro da sua própria fazenda. Aí um gerente ou alguém está colocando alguém nessas condições. E aí o dono da fazenda é quem vai perder? Há discussões jurídicas, tá? Há debates jurídicos sobre isso. Mas vamos lá. Vamos entender aqui o que aconteceu. Matéria da Gazeta do Povo, bora lá. O Supremo Tribunal Federal, STF, declarou que são constitucionais os dispositivos da Lei da Reforma Agrária que permite a desapropriação de terras que, mesmo produtivas, não estejam cumprindo a sua função social. E aí, o que é função social? O que é função social? Quem define o que é função social? O Estado. Então, mesmo que ela seja produtiva, eu estou plantando, vamos lá, banana. Não, mas banana não está cumprindo a função social. Pode ser assim? Depende, não é bem assim. O STF tentou explicar o que é. A Constituição estabelece que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente os seguintes requisitos. Vamos lá. Aproveitamento racional e adequado. O que é isso? Quem sabe me dizer o que é aproveitamento racional e adequado? Uso adequado dos recursos naturais. Quem define isso? O que é isso? Cumprimento da legislação trabalhista. Vamos lá. Se o dono da terra for levado na justiça por patrões, por funcionários, o patrão for levado por funcionários na justiça e for condenado a uma sentença trabalhista, por exemplo, esqueceu de pagar horas extras ou não cumpriu a legislação trabalhista, ele pode perder a fazenda? Pois é, na Constituição. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Se a exploração não favorecer o bem-estar dos proprietários e trabalhadores, mesmo que ela seja produtiva, reforma agrária. E como que esse cara vai receber esse dinheiro? Em títulos à dívida pública, em 20 anos, sem o poder real? Vou te explicar, mais ou menos. Vamos lá, com essa nova decisão, e aí tem gente que fala, pensar em fim da propriedade privada, pensar em tomar propriedade privada no Brasil. Não, isso não vai acontecer nunca. Pois é, não vai? Agora vai. Imagina, você tem um pedaço de terra, de repente eles acham que você não está cumprindo e não está favorecendo o bem-estar do proprietário e nem do trabalhador. Você não está cumprindo seu próprio bem-estar. Então você não está cumprindo a função social. Eu vou lá, tomo a sua terra, faço a reforma agrária, e vou te pagar em títulos da dívida pública, resgatável em não sei quantos anos, e com a minha avaliação. Você pode contestar na justiça, mas é na justiça. Vamos dizer que sua terra vale 10 milhões, eu dou o laudo inicial, não. 6 milhões tá bom, vou usar para fins de ITR, o imposto rural. Vale 5 milhões, não 10. Você vai ter que entrar na justiça, levar anos para ganhar. Depois que ganha, você ainda vai receber em títulos depois de anos. Você vai morrer sem ver o dinheiro. Pois é.
O Brasil chegou a esse nível já, tá? Já chegamos a esse patamar com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E isso aqui vai dar muita repercussão ainda. Me lembra que isso foi tema de debate acalorado. Na África, eles começaram a fazer isso, em Angola, se eu não me engano. Tá? Vou buscar a fonte para saber, mas sei que na África já fizeram isso e deu ruim. Deu muito ruim. E no Brasil está caminhando a passos largos para isso também. Certo? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do editorial. Ó, se gostaram do cenário novo, vale um like. Tá? Dá um like, compartilha aí, ajuda muito. Vamos ganhar mais inscritos. Se gostou do canal, se inscreve aí. Nossa meta agora é 1,5 milhão de seguidores. E a gente está aqui lutando para trazer o máximo de informações possível para você, com coerência. E, enfim, está fazendo o nosso melhor aqui. Apesar de que dificilmente as notícias são boas, né? Mas, bora para cima. É isso aí. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.